Preste atenção nessa nova história que acaba de chegar. A Michele, ela perde o celular. Ela perde o celular na rua onde ela mora, aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Michele começa a procurar por tudo quanto é lado, mas não encontra. Até que, por coincidência, uma infeliz coincidência, o primo dela, segundo a polícia, o Jefferson, encontra esse celular na rua. O Jefferson pega esse celular, abre, não devia ter senha, e ele espalha as fotos e os vídeos íntimos da Michele, até no grupo da família. O marido da Michele vai tirar satisfação com esse primo dela e acaba morto. Veja comigo. Foi um instante de descuido para que o celular ficasse pelo caminho, sem que a dona tivesse ideia de onde pudesse estar o aparelho. Temos esse morro aí, subimos várias vezes. E nada do telefone? E nada do telefone. E foi a partir do telefone perdido que surgiu uma história de surpresas, de desentendimentos e de final trágico, com a morte de Jailson Peixoto da Silva, de 39 anos. É muito sofrimento. Não tem resposta, eu não consigo achar resposta, sabe, para isso. Eu só quero justiça e ponto, sabe? O vendedor morava em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com os filhos e com a mulher. Poucos dias após o sumiço do telefone, a família passou a receber mensagens de conhecidos e de estranhos. Michele, tá espalhando um vídeo seu, Michele. Nossa, faz alguma coisa, que triste, desespero. O que você vai fazer? Meu Deus. Comentavam isso. O material que se espalhou de um telefone para o outro era um vídeo íntimo gravado pelo casal. Para Michele, um baque pelo qual jamais imaginou passar. Havia apenas uma cópia do vídeo que foi gravado com o aparelho de Michele e repentinamente se tornou público. Fiquei muito mal, assim, entrei em depressão. Fiquei meses sem sair de casa, sem trabalhar, sem atender as clientes. E foi muito triste e constrangedor demais para mim. A pessoa que encontrou o aparelho celular não teve dificuldade alguma para acessar o conteúdo. A dona relatou que havia comprado o aparelho poucos dias antes de perdê-lo e que sequer havia tido tempo de se proteger, de criar uma senha de bloqueio. Portanto, a pessoa que o encontrou rapidamente teve acesso ao conteúdo e sequer fez algum esforço para tentar localizar o dono. Essa pessoa, até então desconhecida, passou aproximadamente um ano sem que fosse identificada, em poder do celular, até que a Michele descobriu quem seria o suposto morador do bairro que encontrou o aparelho. Mais do que um desconhecido, mais do que um vizinho, morador próximo da casa dela. Era uma pessoa que estava onde ela jamais poderia imaginar. O portão azul, no mesmo quintal, dá acesso à casa de Jefferson Martins, de 29 anos. Jé, como era carinhosamente chamado pela vizinhança e pela família, inclusive pela prima dele, Michele. Os dois conviveram juntos durante praticamente toda a vida. Tivemos assim essa situação de ajudar, de compartilhar, de aconselhar também, que a gente conversava muito sobre conselho. Nunca tivemos brigas nem discussões. Eu não entendo até hoje por qual motivo ele fez isso. Eu tenho um ponto de interrogação muito grande na minha mente para saber por qual motivo o Jefferson teve a coragem de fazer isso comigo. Foi Jailson o primeiro da casa a descobrir quem havia encontrado o aparelho. Uma ex-esposa dele me confirmou essa situação de que realmente ele tinha dado esse telefone de presente para o filho dela, para a filha dela no caso, e ela realmente estaria com esse celular lá na época, só que o filho quebrou. O filhinho mais novo quebrou e não tinha como me mostrar o telefone, mas realmente era um Moto G6 Play e foi o Jefferson que tinha dado para ela, inclusive, o celular. A família de Michele conta que nunca ouviu sequer um pedido de desculpas
por parte dos parentes. Muito menos uma justificativa devido à proporção tomada por esse episódio. A partir daí, teve início uma fase de rivalidade. Foi criada uma rixa entre os parentes. A partir de então, se tornaram frequentes as discussões e os desentendimentos entre eles. As poucas vezes que eu via, a minha raiva, eu tinha uma fúria muito grande referente a isso, mas assim, eu pensava sempre nos meus filhos, né? Na minha vida, na minha família. Então, se for para me ter que fazer justiça com a própria mão, acho que não ia estar certo isso. Eu não ia ter esse poder para isso, né? E o Jailson? Eu deixei na mão de Deus. E o Jailson também se comportava assim ou ele ainda tinha? Não, o Jailson ele já se frustrava mais. Ele ficava muito chateado, assim, quando ele via ele, porque ele me via presa dentro de casa chorando, só chorando, entendeu? E o Jefferson vivendo a vida dele normal, fazendo festas de finais de semana. Então, para ele, aquilo era muito triste, muito constrangedor. E tinha aí, discussões eles entre já eles? tiveram algumas discussões devido a isso. Na última vez em que circulou pela rua onde morava, Jailson se deparou com Isael Martins, também primo da esposa dele e conhecido por todos como Zá. Ele conhecia a fundo os desentendimentos entre os parentes, porque é pai de Jefferson. Foi a vez de Isael inflamar ainda mais o clima já pesado entre os parentes. O Jailson passou na rua, o pai dele já estava, e eles passaram pelo outro. Foi o momento em que o pai do Jefferson olhou para ele e falou: o que você está olhando para mim? O que você está olhando para mim? Você perdeu alguma coisa aqui? Provocou? Provocou. Aí foi a hora que o Jailson falou: eu nem olhei para você, eu não falei nada. Aí começou uma outra discussão. Eles quase que se pegaram verbalmente, fisicamente, vamos dizer. Só que aí acho que alguns vizinhos da rua separou, né? E acabou não tendo ali a agressão, as agressões verbais, ou físicas, desculpa. E aí nesse meio tempo o Isael subiu, que é o meu primo, para a rua, para cima, e o meu esposo desceu para a rua de baixo, pela rua de baixo. Ele imediatamente pegou o carro, com certeza ele já estava armado, porque foi tudo muito premeditado, e foi atrás do Jailson. E encontrou ele aqui nessa rua de baixo, e foi a hora dos disparos, que ele disparou pelas costas do meu marido. O disparo acertou o peito de Jailson, que mesmo ferido, caminhou para pedir socorro. E chegou inclusive a conversar com a irmã da esposa. A minha irmã falou: Jailson, olha para mim, quem fez isso com você? Ele falou: foi usar. Ele me atirou pelas costas, na crocodilagem e tal, né? Ele falou isso. Jailson foi levado para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Tanto Isael como Jefferson não foram mais vistos após o crime. A casa ao lado ficou vazia após a morte e permanece trancada. Eles estão foragidos. Isso mostra nitidamente de que foram eles os culpados pela morte do meu marido. Tá nítido. Por qual motivo eles fugiram, então? O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que já ouviu depoimentos de parentes e de testemunhas. Para Michele, a execução do marido foi planejada pelos parentes dela. O pai do Jair, o pai do Jefferson, ele não comparecia aqui na rua com facilidade. Ele não vinha para cá. Soubemos, né, que eles começaram a fazer uma resenha aqui, som alto, gritando, dizendo em alto bom som de que iriam beber o sangue do Jailson naquela noite. Estariam comemorando pelo fato dos tiros, né, vamos se dizer. Eu tenho medo, porque a minha família está aqui do lado, entendeu? Mora aqui do lado da casa e agora? A gente nem sabe o que pensar, porque a gente não tem condições de se mudar daqui, sabe? Eu queria mesmo era sair daqui, se eu tivesse uma melhor condição. Mas infelizmente nós não temos. Não dava nem pra imaginar. A gente tem medo deles virem ameaçar, fazer alguma coisa comigo, com os meus filhos, sabe? E isso dá muito medo, não vou mentir.